Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia ao universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o George Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Fenômenos estranhos durante o sono. Nossa, tá parecendo título de filme. Faltou só a voz do Cid Moreira, gente. Exato, pra ficar aquela coisa bem sinistra, né? Isso. Mas calma, gente, calma que vai ser um tema super interessante. E a gente chamou aqui uma convidada super especial, doutora Maíra Honorato, e eu vou apresentar com muito prazer, que é uma pessoa que eu super admiro. Ela é médica neurologista e neurofisiologista, também é médica do sono pela USP, médica do Laboratório do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenadora da pós-graduação em Medicina do Sono do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Olha o currículo, hein? Que currículo, hein? Que currículo, invejável. Maíra, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer ter você aqui. Obrigada, George. Obrigada, Guilherme. E para falar de um tema que eu gosto muito, viu? Você sabe que lá na pós-graduação, você falou aí o meu currículo, lá na pós-graduação, e de maneira geral, quando eu falo de sono para as pessoas, eu falo assim, não tem uma pessoa que comece a estudar sono que não goste. Isso é verdade. Não, eu digo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Você vai lendo. E esse tema, então, é mais legal Gera curiosidade, ainda. Né? Porque é quase que fenômenos sobrenaturais do sono, tipo isso, né? Exato, parece aqueles programas da Discovery, né? Então, mas é interessante porque tem muitas coisas que podem ser até particulares do sono, outras coisas que são transtornos. Então, para a gente entender melhor, né? Eu acho que o primeiro passo a gente vai partir ali que o sono, ele não é igual, né? Ele tem fase, não é isso, Maíra? E aí essas fases que vão direcionar um pouco do que a gente pode interpretar, o que é normal, o que é um fenômeno diferente relacionado ao sono, né? Sim, nós temos duas grandes fases do sono que a gente fala, a gente divide o sono em sono não REM e sono REM. Esse nome vem do movimento rápido dos olhos, mas de outras características, que são dois estágios muito diferentes de sono, né? Então, no não REM, a gente está com a mente um pouco mais relaxada, com o corpo mais relaxado também. É quando eu tenho uma redução da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória. No REM, eu tenho o contrário, eu tenho minha mente muito ativa. Inclusive, a gente descobriu esse estágio do sono mais recente quando a gente compara, que a gente já conhece o sono há muito tempo, né? A gente também tinha muito aquela ideia de que o sono era um momento para descansar e hoje em dia a gente entende que existem processos ativos durante o sono que são importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento. Então, para nos proteger, eu tenho um cérebro muito ativo no sono REM e um corpo totalmente paralisado. Então a gente entra numa atonia, né? A gente entra numa atonia. E aí o interessante, que é aí onde surgem esses fenômenos do sono, é porque a gente vai ciclando esses estágios, né, do sono, incluindo vigília. Isso também é uma coisa que é interessante. Que eu não acho que é de conhecimento de todo mundo, que todo mundo em algum momento da noite fica acordado um período. Pode ser que não lembre, na maioria das vezes não lembra, na maioria das vezes é muito curto, mas por quê? Porque eu preciso estar ciclando esses estágios do sono. E isso também é importante para a nossa proteção, né? Assim, porque também é interessante quando às vezes eu falo isso com o paciente, ele fala, nossa, mas então eu queria viver sempre no sono profundo, não quero esses outros sonos aí, não. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Os pacientes dizem assim, se o sono profundo é tão bom, por que eu não fico o tempo inteiro, né? Aí eu falo assim, e se acontece alguma coisa com o seu sono, com você no meio da noite, você está a noite inteira nesse seu sono profundo. Você precisa ciclar. E para você chegar no sono profundo, você não pode sair do acordado, né, que a gente chamou vigília, para o sono profundo. Eu tenho que ir transicionando. Então, todos os estágios do sono são importantes. Ciclar é importante. E é nessa ciclagem onde surgem os fenômenos que a gente vai conversar aqui hoje, né? E a gente costuma chamar de muitos desses fenômenos, né, de parassonias, né? Esse é um termo que, assim, é muito para gente médico, né, que são os transtornos de comportamento, né? E tem coisas que podem acontecer dependendo da idade, tem na criança de um jeito, no adulto de outro, até no jeito, né, no horário que acontece, né, Maíra? Então, como você puxando esse gancho aí, então a gente sabe que a depender do horário
que acontece isso tem uma chance maior de ser no sono REM, no sono não REM, não é isso? Sim, a gente fala, então a gente cicla esses estágios de sono ao longo da noite. O sono não REM predomina, que esse sono faz parte, o sono não REM ainda é subdividido em 3 estágios de sono. O N, né, que é o do não REM, N1, N2, N3, cada um mais profundo. O nosso sono mais profundo é o N3, não é o REM, que às vezes as pessoas desmistificando esse conceito, né? Confundem isso. E aí esse estágio do sono predomina na primeira metade da noite e o REM na segunda metade da noite. E as parassonias vão surgir quando eu tenho dissociações desses estados. Então, eu saio de um sono muito profundo e vou direto para uma vigília. Isso não pode ser normal, tá? Então, aí surge a parassonia. Mas eu posso também sair de um sono REM direto para o acordado. E aí isso também vem, assim, até uma coisa que a gente não falou, como que a gente definiria de uma maneira simples parassonia. Parassonia são movimentos ou comportamentos que a gente tem no sono e que surgem dessa dissociação de estado. Eu saio de um sono muito profundo direto para uma vigília, ou eu saio de um sono REM direto para uma vigília. Então, todos os estados do sono são importantes porque eu preciso passar por todas essas fases, né? E aí, se eu tenho que as parassonias que a gente tem na infância predominam as parassonias do não REM, né? Então, acredito que aqui todo mundo conhece alguém, já ouviu falar de alguém que tem sonambulismo. Dentre essas parassonias do não REM, acho que a mais conhecida é o sonambulismo, que entra numa classificação que é desordem do despertar. Traduzindo muito simples, eu saio de um sono muito profundo, direto para acordado. E o que isso pode se apresentar para a gente, né? Ou também, de outra forma simples de explicar, é como se um pedaço do meu cérebro estivesse dormindo e outro pedaço acordado. Acho que essa é até mais fácil, mais né? fácil para entender, né? Porque parece que a gente não tem um controle total do que a gente vai fazer, né? E ao mesmo tempo eu não estou totalmente paralisado. E aí faz a gente... acho que essa definição ajuda a gente a entender a grande diferença de parassonia do não REM e do REM. Então, no não REM, se eu saio de um sono muito profundo, onde a minha mente já estava um pouco inativa, o meu cérebro já um pouco... a mente e o cérebro inativa, com o corpo um pouco relaxado, eu tenho meu sono mais profundo. Quando eu acordo desse estágio do sono, eu estou o quê? Confusa, desorientada. Só que nessa parassonia, por exemplo, no sonambulismo, para quem está olhando, parece que a pessoa está acordada, porque ela está com o olho aberto. Então, ela anda, porque uma parte do cérebro já acordou, já tem, né, atividade elétrica cerebral da vigília, e outra parte ainda está dormindo. Por isso que eu falo que nunca é normal eu sair de um sono muito profundo direto para a vigília, do mesmo jeito que, então, eu quero viver no sono profundo. Não pode ser normal eu sair do acordado e ir direto para um sono muito profundo. Que é o que algumas medicações fazem. Acho que isso é outro assunto, senão a gente muda o foco. Coisas, né? Mas algumas medicações fazem isso, é o que favorece ter parassonia com o uso de algumas medicações, né? Então, acho que nesse tipo de parassonia do não REM, que predomina na primeira metade da noite, é mais comum na infância, tá? E a gente entende que esse tipo de parassonia da infância é mais comum, como se fosse uma imaturidade cerebral mesmo, que ainda não aprendeu a fazer todas essas transições de fase de sono, né? E aí, para quem vê, principalmente a primeira vez, não sabe. Será que está dormindo? Será que está acordado? Porque o olho está aberto. Pode falar, né? E geralmente fala. Pode responder até, né? Pode não responder. Com tanta consciência, mas pode responder alguma situação, né? E aí, quem está sofrendo daquilo nem lembra, na verdade, que aconteceu, né? Porque é como se o cérebro, entre aspas, ainda estivesse dormindo. Então, um pedaço do cérebro está dormindo, outro está acordado. O pedaço que faz você andar está dormindo, está acordado, então você consegue caminhar em casa. Mas o pedaço responsável pela região frontal do cérebro, responsável pelo julgamento, pela interpretação, está dormindo. Então, você levanta, vai no banheiro, mas o banheiro é o vaso de planta. Então, são comportamentos não muito elaborados, né? Sim. Só que pode trazer riscos, né? Assim, por exemplo, se eu estou numa casa que tem 2 pavimentos, eu posso descer numa escada, posso abrir uma janela, coisas assim, né? Cozinha, né? Acesso Faca. a pérfuro cortantes, né?
Então, assim, o sonambulismo, eu acho que é assim, todo mundo já deve ter tido algum contato, né, com alguém, como você falou. E Tem que ser de desenho animado. Né? Exato, a gente vê lá, né, andando com a mãozinha para frente, né, ou no pica-pau e tudo, né. E o interessante é o seguinte, que nas crianças isso tem uma porcentagem aí que é bem comum e poucos leva para a fase adulta, né? Mas no adulto a gente precisa observar um pouquinho melhor, né? E investigar melhor. Embora possa ter adultos que tenham sonambulismo e tá tudo certo, né? Isso. Sim, assim, até na criança, a gente, acho que também um tema que eu gosto de conversar com os alunos, que é como que a gente define, ou como que quem está escutando a gente sabe se aquele distúrbio de sono, que você pode estar escutando e está pensando, nossa, eu tenho sonambulismo. E aí, isso é um distúrbio do sono, eu preciso investigar, eu preciso tratar. Geralmente, para que aquele distúrbio seja um distúrbio do sono, isso tem que gerar consequências diurnas. Então, tem que atrapalhar social, ocupacional, o humor, o rendimento no trabalho. Para as parassonias, que a pessoa muitas vezes nem lembra, isso é um critério que existe, mas ele existe mais, eu acho que até na frequência. Então, a gente está falando que sim, é mais comum criança ter, mas meu filho tem toda noite. Isso é uma coisa que deve acender o alerta. Mas aí deve acender o alerta de investigar. Por que será que ele tem toda noite? Todo mundo já teve uma vez na vida? Ok, mas ter toda noite... Tem história ter 2, familiar, 3 né? vezes Se tem... na semana, isso eu acho que tem que chamar a atenção. O que a gente tem que chamar atenção a quê? Quais são os A principais frequência, fatores né? assim, que geram esse aumento de frequência, de incidência do sonambulismo? Para quem está sofrendo disso ou quem tem alguém familiar próximo, a frequência. Mas aí a gente, se tem colegas médicos ou da área da saúde que estão nos escutando, a gente precisa entender se tem alguma coisa, algum fator no sono que está acordando essa criança desse sono muito profundo. Será que essa criança tem uma apneia? Será que é uma criança que ronca? Isso é muito comum a gente ver. É uma criança que ronca, que nunca é normal roncar. Nem no adulto, né? Mas na infância menos ainda. Então, é uma criança que ronca, uma criança que respira pela boca, é uma criança que tem sonambulismo muito frequente. Será que essa criança está tendo apneia e a apneia está acordando ela desse sono profundo? E aí, eu tratar a apneia, eu já vou tratar também a parassonia, o sonambulismo. Qual seria o gatilho, né? E seria esse o gatilho? Seria um outro gatilho? Então, o movimento periódico dos membros. Às vezes, no adulto, isso é mais difícil que seja muito frequente, mas eu já vi no adulto ser um quadro de uma ansiedade. E aí, essa ansiedade, por deixar um estado de hiperalerta mais acentuado, é o que faz o gatilho de acordar do sono e no muito adulto profundo. Pode ter aquela questão também da sexonia, né? Explica um pouco. Eu tenho pego alguns pacientes com sexonia. E geralmente, se você tira a história, ele traz pra gente como gatilho principal a questão da ansiedade, algum distúrbio que esteja acontecendo em relação a essa parte mais mental mesmo. A sexonia, ou sexônia também é uma parassonia, né? A gente fala que ela é uma parassonia também do não REM. E para a gente entender, também eu gosto muito de puxar para o lado assim, de atos primitivos da nossa vida. Então, comer, andar, atividade sexual. Então, a sexônia ainda tem a grande questão que é a parte jurídica da coisa, a parte legal que vem envolvida daquilo. Então, e que às vezes a gente vê mais nos homens, mas a gente não sabe se os homens têm mais ou se as mulheres que passam por isso, porque acaba que sexônia nunca está envolvendo uma só pessoa, né? Uhum. Então, sexônia eu diria que se for um único episódio, eu já falaria para investigar para o paciente ficar mais tranquilo, evitar alguma coisa maior, né? Mas pode ser ansiedade, pode ser algum distúrbio do sono, como a apneia do sono, o movimento periódico dos membros, alguma medicação, também voltando de novo. É porque eu acho que hoje em dia está difícil a gente desvincular a parassonia de algumas medicações e a sexônia principalmente, eu acho. E só para quem não está familiarizado, né, o ato da pessoa ter uma iniciativa sexual durante o sono e ela não tem memória. Então, imagina o cenário, né?
Porque, inclusive, teve na mídia aí um caso recente que aventaram essa possibilidade, não foi isso, mas pode trazer problemas sérios porque você está durante o sono tendo uma iniciativa sexual com outra pessoa dormindo, né? Então, isso sem ter memória. Então, precisa de uma investigação e até de uma comprovação, né, científica Sim. disso. Também existem algumas dicas de como ajudar a entender se, assim, para quem está passando, quem é o parceiro da pessoa que tem a sexônia, eu acho que fica um pouco mais claro, mas talvez também no primeiro episódio não fique. Vai assustar, né? Entender que a pessoa, de fato, no dia seguinte não vai lembrar, mas que ela fica diferente do padrão dela. Então, não é assim que ela se comporta sexualmente, normalmente, na vida dela. Então, vai ser um sexo mais agitado, mais violento, mais mecânico, sem emoção, então chega, faz o ato, volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Então isso também eu acho que é importante para quem está passando por essa situação conseguir entender se aquilo é ou não por conta dessas questões legais, né? Exato. O sonambulismo, eu acho que uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, né, sempre quando a gente conversa é o seguinte: acorda ou não acorda o sonâmbulo, né? Porque, às vezes, assim, o indivíduo está até numa situação de risco e as pessoas têm medo de acordar. Aí vem milhões de histórias. Não, se acordar vai ter epilepsia, vai cair, vai ter coisas assim que... exato. Vai ficar, assim, desacordado. Enfim, o que é mito e é verdade disso tudo, né? A gente pode acordar o sonâmbulo? Deve ou não deve? O que é isso? Esses mitos, eles, no geral, eles têm uma razão, né? Tem aquela quase o telefone sem fio, que a história vai crescendo e vai piorando. Então, a razão que existe é que, lembra que eu falei no sonambulismo, o paciente acorda de um sono muito profundo, um pedaço do cérebro está dormindo, outro pedaço está acordado, e ele parece estar acordado, mas, na verdade, o cérebro dele está no meio caminho entre dormir e acordar. Então, ele não está necessariamente consciente do que ele está fazendo. E aí, na hora que ele é acordado, principalmente se for um acordar mais vigoroso, né? Chacoalhar, vamos, acorda, sei lá, jogar um balde de água, alguma coisa assim, ele pode ficar agitado. E aí, foi daí que surgiram todas essas histórias de, é isso, se acordar vai passar mal, vai desmaiar, o que vai acontecer? Então, a gente não deve acordar. Na verdade, a gente não deve muito até confrontar quem está com sonambulismo, porque, como eu falei, eles podem falar. Geralmente é uma fala mais lentificada, meio confusa, mas, assim, às vezes a gente também tem uma tendência, às vezes até recreativo, brincando, né? Se tem alguém ali naquela situação que quer ficar falando para ver o que o outro vai responder. Também isso não é legal, porque isso também pode deixar o paciente mais agitado. Vai direcionando ele de volta para a cama, sem tentar acordar. Porque um episódio de sonambulismo, ele inclusive começa na cama, o paciente levanta, sai, ele pode voltar e ninguém nem ter visto que ele teve sonambulismo. Às vezes ele nem saber. Eu já tive paciente que mora sozinho, que só descobre porque viu na câmera ou porque viu as coisas bagunçadas na casa. Ou viajou, dividiu o quarto com alguém, né? Ou alguém contou depois. Então, assim, o que fazer? É mito que não pode acordar, mas, assim, de fato, eu aconselharia não acordar para o paciente não ficar mais agitado. Então, o que fazer é ir direcionando de volta para a cama e, claro, manter a segurança. E lembrar que se o cara está ali numa janela de um 10º andar e eu vou acordá-lo subitamente, isso é um risco enorme, né? Então, a gente também tem que pensar nessa segurança do paciente e conduzir ele para a cama de uma forma gentil, né? Para que não precipite nenhum acidente trágico, né? Sim, sim. E aí, gentil é isso, né? Ir direcionando. Por isso que eu falei de não confrontar. Ele vai ficar falando alguma coisa. Não, eu só tô querendo ir aqui na varanda. E, na verdade, é uma janela, sei lá. Então, não fica batendo boca, vai direcionando. Não. Tá bom, depois você vai. Vamos lá, vamos ali comigo. E aí volta e possivelmente é o tempo já do episódio acabar e aí garante a segurança. E é prudente para o paciente que tem sonambulismo ele ter algumas medidas ali que protejam ele no caso, né? Quais orientações que você geralmente passa para esses pacientes em relação à segurança? Deixar portas fechadas o máximo que puder. Tela de proteção, com certeza. Tirar as chaves das portas, Porta fechada e tirar a chave.
Eu tenho um paciente que eu acompanhava que um caso bem extremo de sonambulismo, o marido todo dia tinha que esconder a chave num local diferente porque ela procurava na noite seguinte onde ele tinha guardado na noite anterior. Se ela soubesse, ela ia naquele lugar. Ela ia naquele lugar. Nossa, mas isso é bem caso extremo. mais extremo. Assim, a maioria das pessoas você pode guardar sempre no mesmo lugar e não vai ter problema. Então, acho que fechar o que tiver de cozinha, por exemplo. Se não tiver escada, até dá para deixar a porta do quarto aberta, se não tiver riscos lá fora. Mas grade de proteção, às vezes na cama, que talvez ajude a não sair da cama, mas a maioria acaba até sai. Tapete. O que mais? Fechar a janela bem, né? Porque às vezes ele pode abrir uma janela mais fácil, né? Então tem esse cuidado também. Sim. E eu acho que evitar fatores que podem piorar as parassonias, né? Então, o que pode piorar a parassonia? Uso de álcool, uso de algumas drogas específicas, privação de sono. Então, se o indivíduo está privado de sono, ele pode, na noite seguinte, fazer um rebote, que a gente fala de sono profundo, e aí nesse rebote de sono profundo ele tem o episódio. É muito comum a gente ver na mídia também a pessoa sofreu, uma criança, né? Teve um sonambulismo na casa de uma tia. É mais comum isso acontecer em ambientes que não é um ambiente domiciliar habitual daquele indivíduo, porque é como se quando a gente está dormindo fora de casa, no hotel, na casa de alguém, a gente ficasse com um quesinho de alerta, porque não é o nosso 100% conforto, né? Então, também, se você souber, vai dormir alguém aqui, um coleguinha da escola, seu sobrinho, alguém que você sabe que tem, ficar um pouco mais atento para a segurança daquele paciente naquela noite. E tem tipos de sonambulismos específicos, né? Como, por exemplo, pessoas que direcionam para o comer, né? Então vão para a geladeira, né? Uma coisa que é outro transtorno, mas é bem parecido, e vão lá e comem, né? E comem coisas que eles nem comeriam na vigília, e eles fazem isso, né? E aí muitas vezes não observa. Às vezes está ali um ganho de peso que não está bem esclarecido, o que está acontecendo, e o consumo de determinados alimentos que não aconteceriam, e não tem memória nenhuma disso, né? Sim, é o famoso você só descobre depois quem comeu o bolo que eu deixei Exato. aqui. E às vezes quem comeu foi você, foi que é a pessoa que está perguntando, né? Exato. Então, porque aí vem naquilo que a gente estava conversando de atos primitivos, né? Então, o andar, o comer, as necessidades fisiológicas, o próprio sexo. Então, isso entra na parte que a pessoa vai e faz intuitivamente ali, mas sem ter consciência daquilo. Então, come o doce misturado com o salgado, come a comida crua. Exato. Porque ela está lá naquele ato somente de comer sem ter a consciência do que está fazendo, né? E tem o falar, né, também, que é o sonilóquios, né? E aí é um problema, porque muitas pessoas contam tudo o que acontece durante o dia, né? Você sabe que eu tenho a apneia do sono e durante muitos anos dividi quarto com meu irmão. Então ele sabia tudo da minha vida, porque eu contava as coisas do meu dia, assim, coisa da faculdade, e falava tudo, porque falava isso quando estava lá, tinha apneia, talvez era o gatilho, e começava a ter sonilóquios, né? Sim, esse também é a questão que às vezes as pessoas, eu falei recreativamente, as pessoas continuam puxando conversa para escutar mais, mas que também não é legal, porque algum desses momentos, principalmente se for confrontado, você pode acordar mais confuso, mais agitado. Puxando nisso que você falou, eu lembrei de uma coisa que alguns livros mais antigos de medicina do sono falavam que as parassonias podiam ser precipitadas, entre aspas, pelo casamento. E aí isso tem dois motivos. Um é você estar dormindo com alguém, né? Porque aí se você às vezes morava sozinho ou morava com os pais, mas dormia no quarto sozinho, ninguém estava vendo o que estava acontecendo. Então tem alguém olhando mais o seu sono, literalmente, né? Na mesma cama que você. E o casamento até mais do que dormir no quarto com o irmão, que está ali na mesma cama, né? Então a chance de acordar é até maior. E o segundo ponto é que tem uma outra pessoa ali dormindo com você. E aí qualquer coisa da outra, qualquer movimento, qualquer ronco da outra pessoa pode fazer precipitar a sua parassonia, o seu sonambulismo. Então, às vezes, até dormir em horários diferentes. Então, quem tem, às vezes, sonambulismo, costuma deitar 10 da noite, o parceiro deita meia-noite. 10 da noite, o parceiro meia-noite.
Quando o parceiro foi deitar, que vai fazer algum barulho, que vai mexer alguma coisa ali na cama, ele já está no sono profundo, e aí ele acorda desse sono profundo e precipita de ter o sonambulismo, a parassonia, né? E nas crianças também tem o famoso terror noturno, né, que vem disso tudo. E que os pais ficam assustadíssimos, né? Porque a criança muda completamente, uma situação de pânico até, né? Por isso que o nome é o terror, né? E chegam muito apavorados no consultório. E assim, isso vai ser frequente em boa parte das famílias, ter um episódio qualquer, mas traz muita angústia, né, para as famílias. Sim, o terror noturno também é uma parassonia do não REM, mas que tem uma manifestação diferente, que geralmente fica na cama, não sai, diferente do sonambulismo, mas ele fica na cama junto com uma ativação de choro muito grande, um nervosismo muito grande, uma sudorese, então fica suando muito, e um choro inconsolável. E aí também dura poucos minutos, assim como a maioria das parassonias, mas para quem está passando por aquele momento, parece que é uma eternidade, e é tentar, um pai ou uma mãe tentando consolar o filho, ele sem ser consolado, é desesperador, né? E aí também, isso também surge no meio da noite, do nada, né? Não é uma coisa que a criança estava chorando um pouquinho e de repente, não, ela estava dormindo, acorda aos berros, e com essa sensação de medo junto, de sudorese, de taquicardia. E aí isso realmente é muito angustiante. Mas, na maioria dos casos, também a gente fala que é um fenômeno benigno, porque ele tem uma tendência a melhorar à medida que a criança vai crescendo. Em quem a gente precisa ficar de olho é naquelas crianças que tem muito frequente. Que tem toda noite, que tem mais de uma vez por noite. Será que tem alguma coisa precipitando esse terror noturno? E uma dúvida muito frequente dos pais é se a criança... Porque aí quando você acalma e fala, não, tá tudo bem, foi isso que aconteceu, é um fenômeno benigno, eles falam, tá, ok, então já entendi, eu preciso me acalmar. Mas e a criança, ela tá sofrendo? Isso é uma coisa que também gera muita angústia, né? A princípio, não, porque a criança nem lembra do que está acontecendo, né? E também a criança, ela tem difícil dela perceber que os pais estão ali, né? Ela não percebe, ela está no meio do... Como você bem explicou, o cérebro ali não está totalmente acordado, não está totalmente dormindo, né? E aí os pais ficam angustiados até por isso, que parece que ela não me reconhece, ela está ali em sofrimento, né? Então esse esclarecimento aí, ele é fundamental até para tranquilizar as famílias, né? As famílias. E aí... Também a gente sabe que durante o sono tem umas questões bastante diferentes, estranhas, né? E alguns transtornos. E alucinações é uma coisa que pode acontecer também, né, Maíra? Então, pode estar relacionado com alguns transtornos. Então, conta pra gente um pouquinho aí sobre essas alucinações que podem acontecer, seja no horário do início do sono ou perto do despertar, né? Sim, nós podemos ter alucinações na hora que a gente está pegando no sono e na hora que a gente está acordando, que também a primeira vez é muito angustiante na hora que a gente tem. E o que é essa alucinação? É mais ou menos como se fosse, igual eu falei no começo, o cérebro saindo do acordado para ir aprofundando o sono. Então, nesse meio caminho, é como se o cérebro ficasse meio confuso. E aí, opa, eu tô dormindo ou eu tô acordado? E aí ele vê alguma coisa que não tá ali. Então, ele vê um bicho, e geralmente é uma alucinação que ela é multifatorial, que a gente fala, ela é visual, ela é auditiva, ela é tátil, e aí ela dura poucos segundos, até que geralmente, até pode durar mais minutos também, mas dura pouco tempo, até que geralmente a pessoa acorda depois e percebe que aquilo é como se acordasse, opa, nossa, eu estava dormindo, nossa, eu vi aquilo. Mas a primeira vez que a gente tem é muito angustiante, né? Também é um fenômeno benigno, é um fenômeno que não está necessariamente associado a algum distúrbio do sono, e que todo mundo pode ter um ou outro desses fenômenos uma vez na vida, e isso não ser considerado um distúrbio do sono, não precisar de investigação, nada assim. Mas acalmar, entender, isso na criança também é mais difícil, porque aí para ela entender que aquilo é real ou não é mais difícil. A gente adulto consegue entender um pouco mais, e geralmente a gente às vezes até incorpora como se estivesse sonhando, né? Exato, entende, né? incorpora aquilo, não pode de fato incorporar no sonho e seguir sonhando, ou acorda e fala, nossa, eu dormi, eu estava sonhando, e provavelmente nem era sonho, acho que era é mais
é maior chance de ter sido uma alucinação. Mas a pessoa, na hora que acorda ali assustada, fala, nossa, eu dormi, eu estava até sonhando já, né? É muito confuso, né? Diferenciar isso faz parte do sonho, né? Não sei se o Gui já passou por isso. Eu já tive em episódio de privação de sono. E aí às vezes a gente vê até pessoas com um formato completamente diferente. Às vezes o corpo muito alongado, a cabeça muito... E eu vejo que muitas situações, né? Que as pessoas, assim, respeitando a crença de cada uma, mas levam como uma espécie de... que eu tive ali um ET que veio até a minha casa, me abduziu. Há esse tipo de confundimento, né? E por causa exatamente desse ser tão diferente que aparece, né? E eu acho que também, puxando esse gancho aí, que às vezes acontece associado, é aquelas pessoas, e eu acho que todo mundo já passou por isso pelo menos uma vez, que eu abro os olhos e eu não me mexo. Que angustiante, né? Que angustiante. A paralisia do sono. Já passou por isso, Gui? Eu nunca passei por isso, acredita? Eu nunca passei também. Eu passei eu já tive todas as outras. Vez. Eu já tive sonambulismo, eu já tive terror noturno, acho que não lembro. Mas já tive sonambulismo, já tive alucinação, já vi bicho na cama e não era bicho nenhum. Mas a paralisia do sono também nunca tive. Cair já tive, que é o estado hipníco, né? Que você pegou no sono, parece que tá caindo do precipício. Descendo de uma montanha-russa de uma vez, né? Caindo. Não, a paralisia do sono, pra mim, foi uma experiência, assim, foi exatamente pós um dia que eu viajei. E nisso eu passei a noite acordado. Então, quando eu fui dormir, aí eu acordei dessa situação. E é angustiante porque você acha que você não vai respirar, que você não vai recuperar esses movimentos. É uma paralisia mesmo, né? E até voltar isso, muita coisa passa pela sua cabeça. E também dura poucos minutos, mas para quem está passando, parece uma eternidade, né? E aí você sabe que a paralisia do sono, ela vem, é uma parassonia, a gente entra no capítulo das parassonias do sono REM, né? Ela vem, lembra que eu falei que o REM, a gente está com o cérebro muito ativo e um corpo totalmente paralisado. Então, eu acordo direto do sono REM. E o que acontece? Eu já acordei, mas o meu corpo continua paralisado naquela atonia do sono, por isso chama paralisia do sono. E aí, para piorar a situação, ela pode vir junto com a alucinação. Então, não bastasse eu não me mover e eu achar que eu não vou respirar, que aquilo não vai passar e aquela angústia vai só crescendo, pode vir junto a alucinação. E é muito comum vir, às vezes até a alucinação de alguém tentando tirar você ali daquela situação. Tipo, eu vi minha mãe, a mãe nem estava em casa, eu vi minha mãe, parecia que minha mãe estava tentando me puxar, me salvar daquela paralisia. Também não? Não, alucinação não tive, mas era uma sensação que eu não conseguia respirar bem, era um sufocamento, né? Então fiquei com a frequência respiratória aumentada e assim, passou no momento assim que eu consegui piscar bem meus olhos, consegui retomar esse controle, né? E, assim, eu vi os pacientes falarem, eu já tive isso pós ter feito a residência em medicina do sono. Então, eu via os pacientes falando sobre isso e eu dizia assim, não, é tranquilo, fique tranquilo. Não é tão tranquilo para quando se está passando, mesmo que sejam alguns segundinhos, algum minuto, né? E tem pacientes que têm isso com frequência, né? E aí a frequência a gente precisa ter uma atenção, né? Porque isoladamente eu tive uma vez. Então, nunca fui atrás de nada, porque realmente não tem... Eu estabeleci bem a causa disso tudo, né? Que foi a privação do sono. Então, acho que aquela máxima que eu falei no início, de a maioria dos distúrbios do sono, a gente precisa ter alguma consequência diurna. Para as parassonias, a gente geralmente, além dessa consequência, vem muito a frequência, né? Então, ter uma vez ou outra, ok, não é considerado distúrbio do sono. Se eu tenho isso recorrente, aí vem um dos diagnósticos de parassonia, que é a paralisia do sono isolada recorrente, que aí não está associada a nenhuma outra doença, o que a pessoa tem é muita paralisia do sono. Né, que também vai precisar investigar para entender se tem algum outro distúrbio associado ou não, por que está acordando direto do sono REM. Mas eu acredito que o mais comum é ser igual você teve uma vez ou outra. A primeira vez você só teve uma. Sim. Que bom. Mas a primeira... para não ter uma segunda, hein? Quem tem mais vezes fala que é a primeira vez que tem angustiante e depois parece que a pessoa já fica mais assim, tipo, eu sei que eu vou respirar, que não vai faltar o ar e que vai voltar. Então, a pessoa consegue se acalmar um pouco, né? Tem o jeito, as maneiras de tentar fazer voltar, né? Que é mexer
Os dedinhos, na verdade, é tentar, para quem né? está assistindo a gente, tentar tocar em algum... Quanto mais o seu corpo toca no lençol, tem algum toque físico, seja com os dedos, assim, meio que dedilhando mesmo, o cotovelo ou ombro, mais rápido volta da situação. Em livro, né? Porque aí talvez você já sabia disso, mas não conseguiu. Assim, fui surpreendido, né? Então, tipo, como você falou, acho que o segundo episódio, que eu espero não ter, mas eu possa ter um raciocínio mais pensando nisso, de tentar restabelecer isso com um toque. Às vezes é comum quando tá o casal dormindo, né? E o outro já perceber. Às vezes vê que a pessoa tá aberta com aquela frequência respiratória aumentada e faz um toque já é suficiente para interromper total o evento, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente saber que é autolimitado. Né? E evitar, igual a gente falou para as parassonias do não REM, privação do sono, álcool, uso de outras medicações, que podem precipitar esse episódio, né? Então, quanto mais a gente evitar de acontecer, é melhor do que ter que fazer técnicas para sair da situação, né? Esses a gente está falando do que pode acontecer no sono, né? Mas é importante lembrar que alguns medicamentos podem gerar alucinações, por exemplo, né? E aí a gente veio aqueles casos clássicos aí, que saiu na mídia e que foi uma discussão intensa sobre o uso do Zolpidem, que as pessoas utilizavam, tinham acesso no mercado paralelo, sem nenhuma prescrição. E aí, sem prescrição, sem uma avaliação médica, aumenta a chance de ter efeitos adversos de uma medicação que ela é segura dentro de um planejamento terapêutico, né? E aí explodiu, assim, os casos das pessoas fazendo compras, né, na internet, ou mesmo pessoas que elas não poderiam usar o Zolpidem continuadamente porque tem alucinação ou outro comportamento quando tem, né? Então, isso é uma questão importante se avaliar, né? Sim, e aí, depois que deu esse boom, né, que todo mundo ficou sabendo, eu gosto de falar para o paciente por que isso acontece, né? Eu gosto muito de explicar as coisas, porque eu acho que quando a gente entende, fica mais fácil de seguir as recomendações que a gente está ali falando, né? Então, por que ele causa tanto, por que o Zolpidem causa tanto parassonia? Porque eu saio muito de uma vigília para um sono profundo e muito rápido. Então, aquilo que eu falei que não é normal, eu sair de um sono profundo para uma vigília, que vai me causar parassonia, eu fazer o contrário também é normal. Não, desculpa, eu fazer o contrário também não é normal. Então, por isso que o Zolpidem pode causar muito esses episódios. E aí existe recomendação de como usar para evitar que isso aconteça. Tem alguns pacientes que não podem usar, teriam contraindicação ao uso da medicação, mas para quem está indicada a medicação, eu ter que tomar ela e ir direto deitar na cama, eu já tomar na cama se for um de liberação mais rápida, um sublingual, então eu já tenho que tomar direto na cama. Para quê? Para que na hora que eu esteja dormindo, eu não fique, porque o que acontece muito comumente, e vocês também já devem ter visto que às vezes até as pessoas usavam meio recreativo, porque tomava e ficava meio que, assim, eu vou tomar, mas eu vou brigar com sono, eu vou ficar acordado. Aí é quando surgem esses episódios. Mas às vezes também a pessoa não tomava recreativo, só tomava e falava, vou esperar o sono chegar para ir para a cama, e nesse esperar o sono chegar para ir para a cama, no celular, sei lá, aí tá lá e faz compras indesejadas, e aí não lembra no dia seguinte o que aconteceu, né? Só o cartão de crédito aí vindo com todos esses desafios, né? Fui clonado, né? Roubaram meu cartão, fui clonado. Né? Aí, tipo assim, é aquela velha história, né? Quem é o seu vilão é você mesmo, né? É verdade. E também, eu acho que quando a gente fala dessas parassonias de uma forma geral, né, a gente vê que muitas têm realmente esse comportamento autolimitado e a gente vai tentando aquelas questões de segurança, tudo, mas tem outras parassonias que às vezes nos sinalizam para algumas questões, e principalmente quando a gente fala das parassonias do sono REM, né, do sono REM mesmo. Então, a gente lembrando, o sono REM a gente tem essa atonia muscular. E aí tem uma parassonia que é quando as pessoas elas reproduzem os seus sonhos, né? E nunca é um sonho tranquilo. Sempre é um conteúdo um pouco mais violento, um pouco mais que traz prejuízo e pode trazer também problemas legais, judiciais aí envolvidos nisso tudo, né? Então, o que seria esse transtorno comportamental ligado ao sono REM, né? Como é que a gente pode, às vezes, pensar que é isso que está acontecendo?
O transtorno comportamental do sono REM é uma parassonia do REM, como você bem falou. E aí, o que acontece no REM? Eu tenho uma atonia com o meu cérebro muito ativo. E aí, no transtorno comportamental do sono REM, eu perco a minha atonia. E aí, o meu cérebro está muito ativo, eu estou sonhando mais. E aí, geralmente, são sonhos ruins, são pesadelos. E aí, eu vou atuar no meu sonho. O que é isso? Aquilo que eu estou sonhando, já que eu perdi a minha atonia, então a atonia ela vem para nos proteger, né? Aquilo que eu estava sonhando, eu vou lá e faço a mesma coisa, aquele movimento. Então, se eu estou sonhando e geralmente é um pesadelo, você em risco, paciente em risco, ou algum familiar ou conhecido dele que está em risco. E aí, então, sei lá, um homem, que é mais comum no homem isso acontecer, ele sonha que a esposa dele está sendo assaltada, alguma coisa assim. E aí ele vai lutar, vai puxar a bolsa de volta, por exemplo, ou sonha que ele está sendo assaltado, vai puxar a bolsa de volta, essa bolsa de volta é o travesseiro, ou vai bater em alguém num sonho, e esse alguém é o parceiro de cama, por isso que tem essas questões legais. E, de fato, diferente de todas essas parassonias das doenças que a gente falou até agora, o transtorno comportamental do sono REM, ele é, sim, considerado um transtorno. A gente tem que olhar, a gente tem que diagnosticar e tratar e investigar algumas outras doenças que podem estar relacionadas também com ele. Hoje eu acho interessante porque nos consultórios, boa parte das vezes já vem gravado, né? O parceiro de cama acaba gravando e eu acho isso fantástico porque nos ajuda muito a diferenciar. Porque antigamente, assim, né? Às vezes na hora do susto, o parceiro ele não consegue descrever com exatidão como estava o comportamento dessa pessoa. Estava de olho fechado, estava de olho aberto, e são diversos transtornos de comportamento, né? Então, às vezes, isso nos ajuda muito a suspeitar adequadamente. E, então, assim, eu acho que hoje a gente está vindo isso mais nos consultórios, com o advento da gravação do celular. Nas crianças, assim, eu acho que tem ajudado muito para a gente conduzir o caso, né? Mas, por exemplo, o transtorno comportamental do sono REM é algo que a gente precisa realmente documentar isso de uma forma mais dentro de um rigor científico, né? Até pensando realmente na potencialização disso e de onde isso vai levar, né? Porque tem associações com outras doenças, até doenças neurológicas, não é isso? Sim, o transtorno comportamental do sono REM, hoje em dia a gente entende muito que muitas das doenças neurodegenerativas, elas têm origem muito tempo atrás, né? A gente ainda está caminhando do que fazer para evitar que isso aconteça, mas o transtorno comportamental do sono REM é uma dessas doenças que a gente fala que são eu ter algum distúrbio neurológico mais para frente. Geralmente, o distúrbio neurológico que pode se apresentar até 10 anos depois de quando isso surgiu é o Parkinson, então ele vem muito associado com o Parkinson. Então, no transtorno comportamental do sono REM, sim, eu preciso investigar, preciso documentar, preciso fazer uma polissonografia, preciso ter certeza que aquilo é um transtorno comportamental do sono REM, preciso investigar se o paciente não tem outros sintomas, por exemplo, do Parkinson, que a gente fala que são sintomas pré-motores, né? Então, o Parkinson é um distúrbio do movimento, né? Então, que cursa com tremor e que é o que faz a queixa do paciente chegar no consultório, é o tremor. Mas quando a gente avalia esse paciente, a gente pergunta outros sintomas, a gente encontra sintomas até 10 anos antes. Então, a gente encontra hiposmia, a gente encontra constipação intestinal até 10 anos antes e a gente chama que esses sintomas são sintomas pré-motores, né? E aí o transtorno comportamental do sono REM, ele pode estar associado como um sintoma pré-motor, por exemplo, da doença de Parkinson. Não é obrigatória essa associação, né? Então, a gente precisa acompanhar, não é que 100% dos pacientes vai ter, é só uma associação que a gente vê, de fato, muito frequente. E aí, nesses casos, a gente tem que ficar mais de olho. Para quem está ouvindo e talvez esteja pensando, nossa, será que o que eu tenho é isso? Antes de também dar o Google, porque dar o Google, às vezes tem a questão, poxa, eu estou ouvindo, a pessoa está ouvindo isso agora e falou, ih, ferrou, né? E agora eu tenho isso, a Maíra está falando que é grave, e agora? Não, tá? Existe inclusive o pseudo-transtorno comportamental do sono REM,
que está muito associado à apneia, né? Exato. Então, às vezes, a apneia vai fazer a perda do REM e ele se apresenta clinicamente como se fosse um transtorno comportamental do sono REM sem ser, né? E uma dica até para os colegas médicos que vão investigar, né? Porque a gente sabe que o vídeo ele não é algo obrigatório nos laboratórios do sono, mas é super legal quando tem, né? Então, na hora de pedir o exame, pedir uma videopolissonografia, que é para o paciente marcar já no laboratório que disponibiliza, né? Porque para a gente que lauda o exame, a gente observar, e infelizmente a gente sabe que pode ser que ele faça o exame, ele não apresente naquela noite, né? Então a gente fica ali na expectativa, mas assistir o vídeo é importante demais para na hora de descrever no exame, então pedir sempre o exame com vídeo, né? Porque faz total diferença. Isso é interessante você tocar nesse ponto, que é muito comum o paciente também perguntar, até de sonambulismo. Ah, doutora, mas quando a gente não precisa pedir em todo mundo também, tá? Para transtorno comportamental do sono REM, sim. Para as parassonias do REM, geralmente sim. Do não REM, a maioria não. Só naqueles casos que são mais frequentes. Mas, de qualquer maneira, eu estou pensando no paciente que eu pedi, quem está nos ouvindo, percebeu, chegou e falou, nossa, foi pedido por conta disso. E se eu não apresentar na noite? Tanto a parassonia do REM, transtorno comportamental do sono REM, como a do não REM, existem indícios que a gente vê na polissonografia que vão estar lá descritos no laudo que sugerem ser aquele diagnóstico. Então, na maioria das noites, é até mais comum a gente não encontrar. Exato. Né? Ele vai fazer a polissonografia no laboratório, ele tem toda a noite, mas naquela noite ele não tem. Mas ele vai ter outros sinais que vão sugerir esse diagnóstico, então fique tranquilo, se for por isso que a gente vai conseguir... Não se angustie, né, com isso. Porque às vezes ele tem lá o REM sem atonia, sem a manifestação comportamental, né? E outros fatores que a gente vai ali... E é importante isso no laboratório, a gente deixar toda essa informação, porque se a gente não descrever, isso não chega para o profissional que está ali na linha de frente, né, esperando isso tudo. E tem também muito o transtorno de pesadelo, né, quando que o pesadelo ele passa a ser um problema na sua vida, né, e trazendo aí angústia de não dormir. Às vezes a pessoa fica com medo de dormir, porque já sabe que vai ter aquele pesadelo, e que também é uma parassonia do sono REM, né, então é algo que preocupa muito e também traz angústia. Não é tão frequente, mas acontece, né? Os pesadelos, na verdade, né, como todo mundo sabe, é um sonho ruim que gera angústia, surge desde criança, tá? Desde o momento que a criança começa a conseguir relatar o que está acontecendo. Nas crianças, parece ser mais angustiante, porque elas não conseguem diferenciar muito o que é real, o que não é, né? E aí gera essa dificuldade de como que eu vou pegar no sono de novo. No transtorno do pesadelo, como que eu sei que aquilo que eu tenho é um pesadelo, como todo mundo pode ter, ou é um transtorno do pesadelo? Aqui, sim, se eu tenho consequências diurnas. Ou se eu tenho consequências noturnas isso está me dificultando de pegar no sono de novo. Ora, se toda vez que eu vou dormir eu estou tendo pesadelo, eu não quero mais dormir, então. É como se o corpo falasse, não quero mais, então, não vou, não. E aí, se eu tenho consequência, aí sim eu tenho do diagnóstico de transtorno do pesadelo, que está muito associado com o transtorno do estresse pós-traumático, mas que pode vir isolado também ou associado a outras doenças. No transtorno do estresse pós-traumático, geralmente o tratamento do transtorno com o tempo, após mais ou menos 3 meses, isso começa a melhorar, mas sim, se você está passando por pesadelos muito frequentes, que isso está tendo consequência no seu sono à noite, na capacidade no medo de dormir literalmente e durante o dia, isso seria um transtorno do sono, seria um diagnóstico e que precisa ser olhado, ser tratado. Esses comportamentos são questões que por muitos e muitos anos entraram dentro de uma visão do misticismo, né? Então, assim, a gente viu, assim, a Maíra como neurofisiologista, a gente agradece muito aos neurofisiologistas que começaram a estudar o sono sistematicamente lá na década de 20, 30, né, do século passado, e começou a dissociar isso, porque parecia que se abria um portal, né, e se comunicava o mundo espiritual com o mundo real através desses comportamentos. Então, por exemplo, alucinações, e a gente também tem alucinações auditivas, táteis, ou esses pesadelos, e a gente sabe que isso foi a partir do momento que a gente entendeu
melhor sobre o sono. E a gente está falando de sono REM, a gente pensa assim, em termos de medicina, é uma descoberta recente, foi na década de 50, mas é uma descoberta recente, porque, gente, até então a gente não sabia que existia isso, o momento do sono que o nosso cérebro trabalha muito e o corpo relaxa, né? Então, assim, Maíra, essas questões, assim, desses comportamentos, né? Uma vez um paciente me perguntou, exatamente trazendo essa visão espiritualista disso tudo, né? Porque a gente sabe que sonhos têm muitas coisas relacionadas, não vai caber aqui a gente discutir, mas, por exemplo, a paralisia do sono era uma coisa que pegava muito para ele, né? O paciente, eu expliquei todo esse fenômeno. E o terror noturno das crianças era algo que às vezes envolve muito essa crença, né? Porque eles, nossa, doutor, mas meu filho estava falando com uma voz até que não era tão parecida com a dele, dá esse susto, né? Então, como que a gente pode conversar com isso tudo, orientar melhor os pacientes e desmistificar, saber que hoje a medicina tem resposta para muito e respeitando toda essa fé da pessoa, né? Eu acho que o paciente ele nunca vem isolado, né? O paciente ele está inserido na família que ele está, na sociedade, na religião. Então é conversar, é explicar, é dizer que aquilo tem um nome, que foi investigado e que é aquilo. Sim, eu já vi, principalmente para pesadelo, é muito também como eles virem falando, eu fui no padre, fui num centro espírita para entender por que estava acontecendo. E a gente falar que existe um diagnóstico, que é uma doença que está documentado, e respeitar e fazer o tratamento sempre combinado com o paciente. Inclusive, eu sou a favor que se ele quer ir no centro que ele vai, ele quer ir quando às vezes eles perguntam, né, você acha que eu deveria ir? Eu sempre falo que se for um local onde ele se sente confortável, por que não? Porque só vai ter tranquilidade e paz, né? Só vai ter ganho, né? Então, eu acho que a gente tem também que é isso. O paciente não vem isolado, né? Ele está inserido em todo um contexto e a gente tem que tratar o paciente dentro desse contexto, né? Então, acho que algumas dessas coisas são mais... No passado tiveram mais essa questão, hoje talvez um pouco menos, né? Mas ainda para algumas pessoas aquilo ainda tem um peso muito importante. É você falar, explicar, tentar... falar que sim, pode ter, se ele tem essa crença. Eu não vou tirar a crença dele disso, mas que tem um lado científico da coisa também. Explicando isso tudo, né? E eu acho que é um desafio sempre quando a gente fala dessas alterações comportamentais, né? Mesmo assim, a gente que trabalha com isso, é especialista em medicina do sono, eu fico imaginando para o profissional, porque a gente sabe que na graduação aí a gente tem pouca informação disso e não é algo tão raro assim de chegar para a gente, né? Então, assim, como que dicas que a gente pode deixar assim, para os médicos que às vezes recebem essa demanda, estão ali no consultório e não estão tão familiarizados com esses comportamentos, né? Como que a gente pode iniciar uma investigação ou uma conversa com esses pacientes, direcionar, às vezes vai precisar encaminhar para um especialista, né? Como que a gente pode começar toda essa jornada aí para tranquilizar o paciente e chegar numa paz, né? Acho que a base está na anamnese, né? Então, fazer uma boa anamnese, questionar se o paciente lembra, se não lembra. A anamnese nesses fenômenos tem que ser feita com alguém que mora com o paciente. Então, como que ele está ali naquela hora, o olho está aberto, o olho está fechado, para saber se sugere uma ou outra parassonia. Se o paciente lembra ou não lembra, se tem algum risco para o paciente, algum comportamento violento que coloque ele em risco, ou quem está ao redor em risco. Tudo isso faz com que a gente pense mais que, poxa, então isso pode ser um distúrbio que precisa ser tratado. Na maioria desses distúrbios, o diagnóstico é clínico. Alguns precisam de polissonografia, outros até eu preciso de polissonografia, mesmo com o diagnóstico clínico, mas para eu entender se tem alguma coisa que está fazendo o paciente acordar daquele estágio do sono. E encaminhar naqueles casos que forem realmente mais difíceis, aproveitar o vídeo, que todo mundo hoje tem uma câmera para filmar. Eu sempre falo isso para o parceiro, eles nunca gostam, mas eu falo, tenta imitar como ele estava na hora, se você não tem vídeo naquele momento. Ou eu falo, então filma e depois você me mostra. Então, acho que hoje em dia está um pouco mais fácil da gente tentar identificar alguns desses distúrbios, mas entender isso, que alguns vão ser
a gente considera benignos, né? Então vão melhorar ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, já outros não, e aí esses eu preciso já olhar e já direcionar agora e estudar aquilo para atender esse paciente melhor. As causas são muitas, né? Então, assim, para a gente poder dizer assim, não tem uma fórmula mágica, mas se a gente pudesse dar algumas dicas para quem está sofrendo com isso, né? O que a gente pode evitar para precipitar essa crise, esses fenômenos comportamentais que trazem, às vezes, angústia para a família. Às vezes alguém aqui está tendo com frequência, precisa de investigar, mas não conseguiu chegar até o médico. O que a gente pode fazer para ajudar, assim, de uma forma geral, né? Lembrando que vai precisar da investigação do médico sempre. Sim, tentar manter o seu sono o mais habitual possível. Então, evitar de sair muito da rotina, evitar privação de sono, evitar dormir fora de casa, evitar qualquer condição que coloque em risco a vida. Então, aquilo que a gente já falou do sonambulismo, de trancar a porta, rede de proteção, fechar a janela, evitar uso de álcool. Eu peguei um caso nem tão recente, mas que era um sonambulismo adulto precipitado pelo álcool. Então, era sempre que bebia, tinha esses episódios. Evitar o uso de algumas drogas. Então, se você tem Zolpidem, por exemplo, provavelmente vai estar contraindicado para você. Drogas ilícitas também. Drogas ilícitas que também podem. E é isso, tentar manter o seu sono o mais habitual possível. Se fala em evitar estresse, a gente sabe que... Não consegue. Quem tiver essa fórmula aí de evitar o estresse, me passa, por favor. Eu sei que a gente tenta controlar, mas não dá para evitar, né? E Maíra, e também, assim, tem alguns registros, por exemplo, de uso abusivo de telas, com precipitação de eventos, né? Que às vezes a gente vê mais nas crianças, pode acontecer nos adultos, né? Assistir um filme de terror e isso, de alguma forma, ou pessoas que ficam muito tempo mesmo expostos a telas, né? Tem essa relação? Tem sim, principalmente com... Ai, meu Deus, esqueci o sonho e o pesadelo. Principalmente com o pesadelo. A gente tem essa associação criança, tá? Então, criança fica muito na tela, a gente sabe, e aí a criança vai, acorda à noite chorando, e às vezes até, você sabe que o terror noturno tem todas essas características, mas às vezes a criança está tendo um pesadelo, e às vezes os pais ficam com dificuldade de diferenciar, porque ela está ali chorando, meio inconsolável, mas não chega a ser exatamente um terror noturno, que é ainda pior. Mas quando a gente tira as telas das crianças, a gente vê que isso melhora esses pesadelos, isso melhora o sono noturno, de ser um sono mais contínuo, porque quando eu tiro a tela, eu tiro esse estímulo à noite, diminui o meu nível de despertar. É como se eu ficasse mais calma mesmo, mais tranquila, e meu sono vai se tornar mais tranquilo ao longo da noite. Na verdade, independente, né, até quem não tem nenhum distúrbio de parassonia, a gente vê que tirar a tela deixa o sono mais tranquilo à noite. A gente consegue perceber essa melhora, se a gente fizer esse teste em casa, de usar menos, a gente consegue perceber que parece que o sono vai ser, se acorda mais revigorado, o sono é mais tranquilo à noite. Então, sim, tem essa associação importante. Você ter tocado nesse assunto, porque a gente vê muito parassonia em criança, né? Então é importante. Às vezes criança e adolescente fica no videogame até mais tarde, né? E é luta e tudo mais. E eu acho que todos os fenômenos que contribuem para o despertar, né? Aí o álcool é uma questão importante, porque as pessoas tomam álcool para dormir mais cedo, mas elas esquecem que é uma substância que aumenta a fragmentação do sono, e aí é gatilho, né? Então, esse estímulo noturno aí com os celulares ou qualquer tipo de tela. Então, a gente tem aí uma tarefa árdua, porque a gente está lutando aí com questões que as pessoas têm um apego, né? É difícil de querer tirar, e adolescente, principalmente, que vai para a cama com o celular, fica até 1h da manhã. Então, mas faz parte dessa investigação, e também faz parte da terapia mesmo. Quando chega no diagnóstico do especialista em medicina do sono, a gente vai precisar ter um controle maior dessas condições, né? Sim, e assim, o benefício é tanto que realmente é difícil, é um trabalho difícil, de tijolinho por tijolinho, mas eles mesmos percebem
o benefício, pensando em adolescente que consegue compreender melhor. Então, eles percebem o benefício também. Então, o benefício é tanto que vale a pena a nossa luta da gente estar ali tentando. Quanto mais a gente tirar, não precisa, não consegui tirar por completo, tira menos, porque adolescente ainda junta várias coisas, né? Junta a tela, junta o jogo que é violento, que pode fazer ter mais pesadelo, junta a privação de sono. Exato. Aí tudo isso faz precipitar. Uma bomba relógio, né? Tudo junto aí. Maíra, essa conversa foi espetacular, assim, que a gente trouxe aqui esses temas que eu acho que, inclusive, são pouco divulgados isso, né? Então, a gente tem aqui um trabalho que vai chegar em muitas casas e vai esclarecer. E aí, muita gente te ouviu aqui, deve ter amado o seu discurso e, de repente, assim, onde eu encontro a doutora Maíra, né? Onde que eu posso marcar uma consulta, ou então alguém que quer te convidar para dar uma aula, falar mais desse tema. Então, onde as pessoas te localizam, rede social? Conta aí pra gente. Então, minhas redes sociais é doutora.maíra Honorato. Eu estou no Instagram, tem site também, mas eu acho que hoje o Instagram é a porta, pode mandar mensagem que eu respondo lá, o direct. Então, eu estou fisicamente mais presente no Einstein, aí no consultório, mas enfim, virtualmente eu estou aí o tempo todo. Não o tempo todo, porque à noite eu também não. Vocês vão ver que à noite eu não respondo. Algumas das coisas de sono eu sigo. Eu mandei mensagem ontem, tarde da noite, com vergonha. Então, ela é realmente fiel a esse controle. Algumas das coisas eu sigo de sono, outras nem tanto. Mas essa é uma das que entrou na minha rotina, que eu não respondo. Chega uma hora, eu não vejo, simplesmente não consigo ver, já foi no dia seguinte. Não tem mais essa urgência, né? Mas é isso, eu tô lá no Instagram, então quem quiser me achar. Eu adorei estar aqui hoje com vocês. Não, imagina, é um papo que dá para horas a gente ficar... A gente ficou super feliz porque você trouxe de uma forma clara, didática, né? E quem quiser ser aluno profissional de saúde e queira ser aluno da Maíra, vai fazer a pós, a do Einstein, você vai ter lá um time de excelência para acompanhar você. E o Gui tem sempre uma perguntinha aí, surpresa, que a gente deixa para o final, né? Momento de tensão, toque os tambores, né? Não, fica tranquilo. Não vamos tirar a atenção, senão a gente vai colaborar para ela não dormir bem à noite, né? Aí então... é verdade, ter paralisia do sono. Então, se você tivesse uma mensagem que tivesse que deixar para o pessoal que está em casa, que ele não pode dormir sem essa, qual que seria essa mensagem? Evitar a privação de sono. Para hoje, para esse tema, evitar a privação de sono. Uma queixa mais do que comum, né? Aí também vem a dica de como evitar a privação de sono hoje em dia, se a gente dorme tarde e acorda cedo, né? Mas eu consegui incorporar na minha vida. Quem me ajudou foi minha filha, agora eu durmo cedo por conta dela. E tá bom, não vejo as mensagens. Mas é isso, evitar a privação de sono. Para a gente evitar as parassonias e um tanto de coisa que... Não, e privação de sono, realmente, se a gente não fizer um exercício ativo, a gente nem sabe que a gente está dormindo pouco, né? Sim. Então a gente precisa pensar nisso. Pessoal, foi sensacional. Obrigado, Maíra. A gente ficou super feliz com a sua participação, com a sua colaboração. E você que está seguindo a gente, né? Aproveita, compartilha esse episódio, seja do Spotify, seja do YouTube, manda aí para os seus familiares. Você, profissional de saúde, mande para os seus pacientes, coloca no seu consultório também. E aprenda mais sobre esses eventos tão diferentes do sono, né? E a gente, né? Fenômenos estranhos do sono. Fenômenos estranhos do sono, com Cid Moreira na voz, né? Homenagem aí que partiu recentemente. Pessoal, acompanhe a gente que vem mais episódios aí com temas super interessantes sobre sono e saúde de uma forma geral. Muito obrigado e até o próximo episódio.